está na hora do debate do JL. Hoje iremos discutir um tema crucial para o mundo empresarial, as estratégias que as empresas podem adotar diante das mudanças climáticas que estão se tornando cada vez mais intensas e frequentes. De um lado, temos a adaptação proativa, onde empresas investem em tecnologias e consultorias para obter, por exemplo, previsões climáticas avançadas. Do outro lado, está a reatividade, uma abordagem que valoriza a flexibilidade e minimiza custos iniciais. As empresas ajustam suas operações à medida que as condições climáticas mudam, evitando grandes investimentos prévios. Para falar sobre o tema, eu recebo aqui no estúdio a advogada Rosana de Almeida Coelho. Tudo bem, Rosana? Boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vinda ao Jornal Litoral. Obrigado pelo convite. E de forma remota, o diretor de sustentabilidade na imagem Geosistemas, Marlos Batista. Tudo bem, Marlos? Boa tarde. Boa tarde, Thiago. Um prazer estar aqui com vocês, JL. Maravilha. Você que está em casa acompanhando o Jornal Litoral pode participar dessa discussão através do WhatsApp 1399-664-6781. Bom, eu já vou direcionar a primeira pergunta para a doutora Rosana, que está aqui comigo no estúdio. Eu queria saber, na sua opinião, quais são os principais benefícios da adaptação proativa em relação à reatividade, né? Quando se trata de lidar com mudanças climáticas. Aliás, na sua opinião, qual das duas é a melhor para ser adotada? Todas as duas têm os seus prós e contras, né? Na verdade, é sempre importante você ser proativo. Por quê? Porque você sendo proativo, você está prevenindo que as coisas venham a acontecer. O que nem sempre é fácil no mundo empresarial, por questão dos custos. A gente depende muito da tecnologia. Depende do quê? Depende de terceiros, porque por mais que a empresa esteja investida, ela depende das pesquisas, depende de tudo isso. Então, qual é a preocupação maior? A empresa tem que ser proativa, sim, mas ela tem que estar preparada também reativamente. Por quê? Porque se ela não souber reagir às catástrofes, ela está fadada a terminar. E a gente tem uma questão muito forte, que é a questão do posicionamento da empresa, porque quando ela vai na reatividade, o que vai acontecer? Por exemplo, ela tem uma cadeia de fornecedores, ela não está preparada para uma substituição, ela não vai ter os seus insumos, não vai ter os seus produtos, e aí ela vai ser cobrada da sociedade, por que ela nada fez? Então isso é muito preocupante. Nós temos essa questão porque o caráter reputacional da empresa, entendeu? O que essa empresa está fazendo para se manter? Então, a gente fala muito da questão da empresa, né? Mas ela tem que estar sempre ligada com as questões governamentais. Uma das atividades proativas, ela está atenta a todas as questões legislativas, está atuando junto com o governo para melhorar, porque também é assim, umas situações às vezes cômodas, mas a empresa nada faz, o governo nada faz. Nós estamos num momento que não dá mais para discutir quem vai fazer. Todos temos que estar unidos, tanto no proativo como no reativo. Perfeito. Marlos, como é que você vê essa questão? Tiago, eu concordo muito com a doutora, e eu gostaria de complementar um pouco uma visão. O primeiro passo para a gente poder ter uma tomada de decisão é a gente saber o contexto que a gente está inserido, saber a nossa relação econômica e ecológica, a nossa relação de provedores e de consumidores desses sistemas ambientais. A gente falar da ecologia, do solo, dos nutrientes e quem está inserido sobre aquele meio, né, a sociedade que está ali inserida. Então, sempre há uma relação de uma atividade econômica e um sistema ambiental. Essas relações, no momento em que há uma oferta da ecologia, vamos falar assim, há uma demanda, né? A agricultura demanda, a indústria demanda. E esse sistema, ele tende a estar muito próximo de um equilíbrio em algum momento. Há grandes instrumentos de regulações que vão determinar, e são complexos, né? A gente tem regulações de gases climáticas, da água,
as regulações de sedimentos, resíduos, polinizações, então, são diversos modelos de regulações ecossistêmicas. A nossa interferência dentro desse meio, ela pode ter uma relação positiva ou negativa. Então, a gente pensando quase como um sistema fechado, se eu emitir mais gases, obviamente, em um determinado momento, ele vai gerar um determinado dano. Em uma macro escala, né, numa escala global, a gente vai ser de um modo direto afetado. Buscar esse equilíbrio é uma das chaves que a gente tem, e isso a gente chama de adaptação, né? Adaptação propositiva, ela vai dar um viés muito claro para nós de respostas imediatas com alto custo, né? Não é simples você mudar a sua matriz produtiva, adotar mecanismos de economia circular, por exemplo, né? Investir em renováveis, desenvolver produtos sustentáveis, mas, ao mesmo tempo, gera-se esse impacto gera uma nova demanda. Então, há hoje uma demanda crescente por produtos dentro dessa escala sustentável, além do próprio fortalecimento da marca. Perfeito. Agora, para a adoção disso tudo, é claro que existe um custo, né? E como é que fica essa condição para empresas de pequeno porte, médio porte? Como é que você vê essa visão, Rosana? Como investir? Porque nem todo mundo vai ter dinheiro para isso. Não existe. Na verdade, esse investimento do pequeno empreendedor, ele, na verdade, ele só vai trabalhar no reativo mesmo, porque ele não tem condições do proativo. As condições, como foi falado agora, né, são pequenas culturas, né? É aquela questão de você começar a reciclar, com você ver dentro da sua empresa o que você já pode fazer para contribuir com o meio ambiente. Certo. O que, na verdade, assim, a gente só se preocupa depois que a catástrofe aconteceu. Só que proatividade também é isso, é você ver o que você pode fazer para contribuir que isso não aconteça, e não só prever que vai acontecer. Então, são as pequenas contribuições que você vai fazer, a reciclagem, a redução do carbono, tudo isso vai contribuir para que as coisas não aconteçam, ou aconteçam de uma forma menos danosa. Então, o pequeno empresário hoje, ele pode contribuir dessa forma. Perfeito. Marlos, como é que você vê essa questão? Pequeno, médio empresário, como investir? Falta dinheiro, na verdade, né? É muito complexo esse tema, né? Porque quando a gente olha os grandes, as maiores impactos que a gente gera dentro desses distúrbios que a gente falou são de grandes atividades, né? Então, são atividades de grande escala ou que usam intensamente o território ou que consomem recursos naturais em abundância. Quando a gente olha o pequeno, tem uma questão que eu acho que ela é muito importante, que é a questão cultural. O nosso país ele não está adaptado a situações como essa. Se a gente olhar até a década, até talvez 15, 20 anos atrás, a gente ainda intitulava o Brasil como um país isento de desastres naturais, de eventos extremos. E a gente vê o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, a gente viu o que aconteceu aqui em São Sebastião no passado, a gente vê o que acontece, os volumes que estão acontecendo no mundo inteiro. Hoje está acontecendo mais de 17 eventos extremos de diversas naturezas ao redor do mundo, nos últimos 10 dias, se a gente pegar noticiários. A questão cultural é a questão adaptativa, é a questão do nosso papel. Como eu contribuo na rede? Como eu não esgoto um fornecedor exclusivo de uma região e eu tenho diversidade de fornecedores. E aí eu promovo, às vezes, até a cadeia local. Então, e valorizo o meu negócio, ou seja, eu faço parte de um ecossistema produtivo local e que, de um modo ou de outro, eu consigo colaborar. Existem outras questões que são associadas a vulnerabilidades, né? Esses pequenos estabelecimentos, normalmente, são também os mais vulneráveis. Né? Eles estão expostos a situações de riscos, onde pequenas anomalias geram grandes danos. Eu vou pegar números que a gente tem do Rio Grande do Sul, mais de 100 mil pequenos estabelecimentos comerciais foram diretamente afetados nesse evento.
são 100 mil. O Rio Grande do Sul tem 1,5 milhão, mais ou menos, de estabelecimentos comerciais. Então, é um número tão expressivo que a atividade ela é quase mais de reação, de ocupação de entendimento disso, mas a força, ela precisa partir também das políticas. A gente tem que... a própria conscientização do indivíduo, a conscientização das estruturas primárias e produtivas, e agora a formalização dentro de algumas políticas que induzam e promovam isso daí e dê acesso para que também todos possam dar a sua colaboração e a sua resposta. É justamente a pergunta que eu queria inserir para os dois. Como é que o poder público poderia ajudar, contribuir com isso? Vou começar pelo Marlos. Se a gente sintetiza algumas ações, primeiro a gente tem o olhar do incentivo, né? E aí a gente pode ter várias políticas que incentivem, né? Incentivem a eficiência energética na indústria, incentivem a descarbonização, incentivem a produção dentro das cadeias produtivas de energias renováveis, né? Que indiquem, por exemplo, regiões de potenciais e gerem incentivos fiscais, mecanismos ou alguma outra promoção para hidrogênio sustentável, biogás, diesel verde. Existem, a gente falando aqui em energias, que também é um forte tema, mas existem um pacote de políticas que podem afetar diretamente qualquer cidadão, né? E essas políticas de incentivo de consumo, políticas reguladoras, nós, como instituição, a gente participa de alguns acordos globais, e esses acordos, eles tendem à redução de um percentual ou um valor absoluto na temperatura média do planeta, em um determinado prazo determinado. Então, nós temos um acordo bem ousado do Brasil, um determinado prazo, em reduzir 1,5 graus. Essa redução, ela também vai passar por um custo e por um ônus, né? Um ônus imediato, financeiro, material. Qual é a contrapartida dos grandes países desenvolvidos para poder dar esse apoio, né? E como que faz com que toda essa economia se mantenha em pé? Doutora, como é que você vê essa questão? Então, exatamente o que ele acabou de falar, são a questão das políticas, os incentivos fiscais, as políticas de meio ambiente, a questão do carbono, a questão de reflorestamento. Então, o governo vai ter que passar a ter a questão legislativa vai ter que ser muito forte, porque nós temos que mudar uma cultura, porque tudo isso aqui é uma cultura. E, como a Marla acabou de falar, o Brasil não está acostumado a isso, nós não tínhamos essa realidade, e hoje ela está recorrente, nós estamos tendo casos não só de inundações, há questões também da seca que a gente está vendo aí, e tudo são mudanças climáticas. Então, através das políticas, através de novas legislações, que nós vamos poder fazer uma adequação nessa situação. E isso tem que ser para ontem, porque a situação está se agravando dia a dia, né? Perfeito. Doutora, vou fazer um intervalo, o Marlos tem que fazer um intervalo. O pessoal que está em casa pode participar desse debate através do nosso WhatsApp, 1399-6646-6781. Vamos para o break e voltamos em instantes. Até já. 1h32, de volta com o debate do Jornal Litoral. Hoje estamos conversando sobre o impacto das mudanças climáticas nas estratégias empresariais com a advogada Rosana de Almeida Coelho e com o diretor de sustentabilidade na Imagem Geossistemas, Marlos Batista. Vou abrir esse bloco pedindo para vocês, no caso, vocês podem compartilhar exemplos, né, de empresas, ou seja, o que for, que conseguiram se destacar no mercado, né, ao implementar estratégias para lidar com esse tipo de adversidade que acontece. Vou começar pela Rosana. Olha, uma empresa que vem se destacando é a Unilever. A Unilever, ela tem, assim, um procedimento proativo muito forte. A questão, também existe um investimento muito pesado na parte tecnológica, mas tudo dela, ela busca a questão dos cuidados com o meio ambiente, inclusive com a sua cadeia de fornecedores, que é isso que é muito importante.
o que a gente vê hoje, a minha empresa, ela cuida do meio ambiente, mas quem fornece os serviços para você está fornecendo? Está contribuindo para o meio ambiente? Muitas vezes não. Então, isso é uma questão muito importante. A Unilever tem esse cuidado. Então, hoje é uma empresa que realmente está sendo vista, muito bem vista, e existem outras, mas o que eu posso destacar nesse momento seria ela, inclusive, não só pelos cuidados da sua empresa, mas cuidado com os seus parceiros e a exigência de que esses parceiros também façam o mesmo serviço. Eu acho que isso é muito importante. Parte da mesma cadeia. Exatamente. E isso já existe, né? A legislação já está exigindo isso, que você é responsável pela tua cadeia de fornecedores. Então, nós precisamos disso. Não adianta eu dizer, eu faço e está tudo bem, que é essa política do que eu fiz a minha parte. Não tem mais como só fazer a nossa parte, a gente precisa que os outros também façam. Então, o trabalho da cooperação é muito grande. Marlos, você pode citar um exemplo para a gente? Olha, é quase desonesto a gente citar exemplos, né? Porque hoje existem tantas agendas preocupadas. Eu vou pegar o que vem talvez destacado como os primeiros nomes. A Klabin, uma empresa extremamente sustentável, a Natura, como falado, Unilever, Nestlé, as lojas Renner, né? Todas elas com diferentes preocupações, né? Votorantim, né? Então, também é uma agenda muito forte, onde eles conseguem ter tanto uma área de proteção e preservação muito grande, então eles têm tanto combate a desmatamento, quanto regeneração de florestas nativas e de ecossistemas, de berçários, então promovem reduções de desmatamentos, ampliação de áreas protegidas e todo o controle também dentro da cadeia, como a doutora comentou, né? Hoje há uma influência direta do controle de fornecedores. A gente sabe que essas grandes empresas, ela não têm um fornecedor único, e o controle de toda a cadeia é um processo complexo, de toda a cadeia de valor, e quando você consegue aplicar boas práticas de governança dentro de todas essas estruturas, e essas também são grandes exemplos, né? Você ter a originação de uma matéria-prima que vai ser produzida para um determinado fim, que pode ser um sabonete que a gente recebe na gôndola, ou uma roupa, né? A gente saber que aquilo ali não veio de uma área de desmatamento, de uma área que teve exploração infantil, que ela não era de uma terra indígena. Então, toda essa conformidade socioambiental, a garantias das conformidades socioambientais, também fazem com que gerem um impacto positivo, e muitas dessas empresas estão preocupadas com isso. Algumas delas, elas estão até mudando o seu modo de produção, né? Elas criam os desafios internos. A gente pode pegar a própria Vale e a Petrobras, que eles têm hoje mecanismos de captura de carbono, que eles têm hoje processos muito rígidos, preocupados nessa antecipação para a adaptação climática. Então, entendem como é os comportamentos do clima nos próximos períodos e como que eu vou fazer a transição do meu modo de produção, e eu estar muito mais preocupado com a nossa saúde global aqui. Perfeito. Marlos, quero agradecer demais a sua participação aqui no Jornal Litoral, participando do debate do JL conosco. Boa tarde para você, viu? É um prazer, muito obrigado. Eu que agradeço, Thiago. Perfeito, muito obrigado. Doutora Rosana, quero agradecer mais uma vez também a sua participação aqui no debate do Jornal Litoral. Hoje falamos sobre os impactos das mudanças climáticas, né, e as estratégias empresariais. Eu que agradeço o convite. Perfeito. Obrigado por participar com o Marcos, que brilhante explicação dele, fantástico. Perfeito. Obrigado. Gente, dessa forma a gente encerra o debate de hoje. O Jornal Litoral volta amanhã a partir de 15 para 1 da tarde, sempre ao vivo para vocês. Até mais.